E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, mancebinho, mancebinha, como é que você está? Tudo bem? Maravilha da natureza? Eu espero que sim. Ai, espero que você esteja tranquilo, sossegado, preparado para mais uma aula psicodélica. Hoje nós vamos falar de cosmologia, é o estudo do universo, galera. Tem muita, mas muita coisa pra gente falar do universo. A gente vai simplificar e falar de algumas coisas. Existem cursos específicos de cosmologia, de astronomia e tal. Então eu vou falar só alguns conceitos importantes aqui. Quando a gente estuda cosmologia, pessoal, quando a gente estuda o universo, pessoal, algumas medidas de distância são importantes e elas são astronômicas, ou seja, muito grandes, e para adaptar, né, para a gente ter medidas coerentes, assim, unidades coerentes para medir distâncias, são definidas algumas. Então eu vou citar algumas aqui para vocês. Ó, o ano-luz, que equivale a 9,5 vezes 10 a 15 metros, belezeira? É uma unidade que aparece usualmente em ótica. Você que estudou ótica tá ligado. A unidade astronômica, que equivale à distância entre o Sol e a Terra, 150 milhões de metros, de quilômetros. Isso, 150 milhões de quilômetros. Um parsec, que é essa medida psicodélica aí, ó. E o que é o parsec? Eu vou dar uma explicadinha aqui para vocês, só para vocês sacarem. É a distância de objeto cuja paralaxe anual média para um observador na Terra equivale a 1 segundo de arco. Que isso, ganso? É fácil, quer ver? Ó, se liga. Vamos supor que aqui, ó, cadê minha canetinha? Aqui, vamos lá, canetinha, vamos trabalhar. Então, vamos supor que uma primeira medida, né, da posição do astro no firmamento, no sol, no céu, esteja aqui. Então, nessa data, né, foi medida a posição desse astro aqui. 6 meses depois, a Terra vai estar aqui e você vai medir essa distância, ou melhor, essa posição do astro. Então existe aqui, né, um triangulinho e aqui existe um outro triangulinho. Sacaram? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é o tal de 1 segundo de arco. Se esse ângulo for 1 segundo de arco, essa distância significa 1 parsec. E aí você faz uma regra de 3 para os próximos parsecs. Megaparsec, gigaparsec e assim vai. Beleza? É uma medida geométrica, né? Que usa uma propriedade geométrica. Muito, muito, muito louco. Tá? Não precisa saber como chega no parsec. É uma medida de distância, olha lá, grandona, né? 3,08 vezes 10 a 16 metros. Muito bem. Aqui tem uma tabelinha com essas unidades, né? A unidade astronômica, o ano-luz, o parsec, enfim, só para você ter uma ideia das relações entre a unidade astronômica, entre o ano-luz e metro e assim vai. Fechou? Muito bem. Agora, vamos lá. Por meio de observações feitas da radiação emitida por estrelas, por galáxias, os caras perceberam um detalhe muito importante relacionado ao efeito Doppler. Esse cidadão aqui, ó, o Vesto Slipher, ele percebeu que algumas medidas, né, das linhas espectrais do hidrogênio, elas tinham uma diferença de cor se comparado, né, diferença de frequência se comparado com o que se estava medindo lá no espectro de emissão do hidrogênio no laboratório. Então existia um desvio, né, ou para uma frequência maior ou para uma frequência menor dessas linhas espectrais. Já se sabia que as estrelas eram feitas praticamente de hidrogênio, né, que vão se fundindo e liberando energias, convertendo em hélio, assim, formando os elementos nas explosões de estrela, a formação dos elementos da tabela periódica, até o ferro, tal, e assim vai. Mas não se tinha sacado ainda, né, que existia essa diferença na cor, né, na frequência das linhas espectrais de emissão do hidrogênio. E aí veio a sacada. Opa, peraí, se tem essa diferença,
logo se associou ao efeito Doppler, aquele efeito Doppler que a gente estuda na ondulatória, né? Se está aproximando, percebe-se uma frequência maior, se está se afastando, percebe-se uma frequência menor. Então, medindo aí o espectro de emissão de galáxias próximas da gente, ele percebeu que tinha um desvio para o azul, para o verde, para uma frequência maior. Isso quer dizer que as galáxias estavam se aproximando. Só que galáxias muito distantes media-se um efeito para o redshift, para uma frequência menor. Ou seja, essas galáxias estão se afastando. E daí que vem o arremate da teoria feita por Hubble, né, que relaciona a velocidade de afastamento dessas galáxias distantes com a distância. Quanto mais distantes estão essas galáxias, mais rapidamente elas estão se afastando da gente. E essa é a lei de Hubble. Foi justamente a observação desse efeito Doppler e da análise desses dados que se tem indícios de comprovação da teoria do Big Bang, né? Que é a teoria da expansão do universo. Então, se as galáxias estão se afastando, é porque em um passado muito distante elas estavam mais próximas, certo? Então, na evolução, essas galáxias se afastando da gente, presume-se que antes elas estavam mais próximas. Daí vem a ideia do Big Bang, certo? Da teoria do Big Bang, que não é uma explosão. Explosão subentende alguma coisa antes que explode, né? Quando a gente fala explosão, presume-se a interação, né, da combustão com hidrogênio, enfim. Não é isso. É o momento em que marca o começo de tudo, até do tempo. Então não existe antes do Big Bang, certo? Não tem, como assim? Aí você vai, é psicodélico mesmo, né? A gente não tem uma abstração do que, mas o que tinha antes? Nada. Mas o que era nada? Nada era nada, não tinha nada. Olha que loucura, né? Então a teoria do Big Bang, indícios da teoria do Big Bang vieram por meio da lei de Hubble, por meio da observação do afastamento das estrelas. Outra coisa que confirmou justamente a teoria do Big Bang é que em um determinado momento, lá no início da formação, né, do universo, né, da singularidade que passou a se expandir e formar o que hoje a gente chama de universo, em um determinado momento, a radiação eletromagnética, ela pôde começar a propagar. Essa radiação cósmica de fundo, que é na faixa das micro-ondas, foram previstas, né, teoricamente, e se captadas, dariam ainda mais indícios da teoria do Big Bang. E foi justamente o que aconteceu. Num determinado momento, dois cientistas estavam preparando uma antena para medir micro-ondas de não sei o que e percebiam um ruído que sempre aparecia e que eles não conseguiam tirar. Acharam até que era cocô de pomba. Pois bem, sem querer os caras descobriram a radiação cósmica de fundo, tá ligado? Que é justamente esse eco do Big Bang lá no início, lá no começo da formação do universo, certo? Então essa radiação, ela está na faixa das micro-ondas, foi prevista nessa faixa das micro-ondas e que coincide exatamente com aquele espectro da radiação do corpo negro na temperatura de 3 Kelvin, que é a medida da frequência, né, do espectro de emissão do corpo negro, belezeira? Essas medidas foram cada vez mais rebuscadas por outros satélites, certo? Feito por satélites com maior sensibilidade, demonstrando ainda mais essa radiação cósmica de fundo, dando indícios da formação do universo, da teoria do Big Bang. Muito bem. Muito bem, Big Bang, né? Agora vamos falar um pouco de buraco negro. Qual a ideia de buraco negro? Olha só, galera. De acordo com a teoria geral da relatividade proposta por Einstein, um corpo com massa, ele deforma um, entre aspas, tecido chamado espaço-tempo. Beleza? Então, quanto maior for a massa desse corpo, mais ele deforma esse tecido. E é justamente aí que os corpos orbitam em torno dos outros, certo? Então essa deformação do espaço-tempo é como se você tivesse um lençol e colocasse uma bola de boliche ali no meio do lençol e deformasse, certo? Então essa deformação é a deformação do espaço-tempo que acontece com corpos com massa. O buraco negro é um corpo extremamente
extremamente denso, extremamente maçudo, que deforma extremamente esse tecido chamado espaço-tempo. E dependendo do raio, né, da distância até esse buraco negro, nem a luz é possível de sair. Não porque ela é atraída de acordo com a lei de Newton, a luz não tem massa. É outra concepção da força gravitacional, tá? Então a luz que propaga em linha reta no tecido chamado espaço-tempo, se ela entra nessa região aí, a partir da qual nem ela consegue fugir, a gente tem ela dentro desse horizonte de eventos, que é esse rombo, esse buraco no espaço-tempo. É isso que nós chamamos de buraco negro, belezeira? O buraco negro é um corpo extremamente denso. Para a Terra virar um buraco negro, a gente ia ter que pegar a massa da Terra e concentrar em uma bolinha de menos de 2 centímetros de diâmetro. Então, imagina a densidade que não é, né? Então, esse é o buraco negro. No centro de galáxias, em geral, tem o buraco negro, um buraco negro. A gente não consegue visualizar o buraco negro diretamente, mas os seus efeitos, né, pelas previsões teóricas, os seus efeitos ali detectáveis que identifica a presença de um corpo extremamente maçudo e denso, denominado buraco negro. Beleza? Esse raio dos horizontes de evento é chamado de raio de Schwarzschild, né? Um alemão psicodélico aí que eu não sei falar. Mas tá bom, é isso daí. Belezeira? Essa mudança do espaço-tempo, essa deformação do espaço-tempo é proposta por Einstein, e aliás, o indício de que essa teoria do Einstein ela estava correta, né? Está correta, ela até que se prove o contrário, foi feito aqui no Brasil, num dia lá em Sobral, onde teve um eclipse solar. A medida da posição de estrelas deveria sofrer uma certa mudança ao passar, né, ali na hora do eclipse, ao passar aquela luz lá proveniente dessas estrelas, ao passar próximo do Sol, elas deveriam desviar de acordo com a previsão da relatividade geral. Então, essa mudança aí do raio da luz, né, propagando, identificava a deformação do espaço-tempo. Isso foi provado, mostrado, medido lá em Sobral, no Ceará, lá no momento de um eclipse solar. Foi nessa comprovação da teoria da relatividade geral que o Einstein foi catapultado e ficou famosaço. E essa mesma ideia pode criar as lentes gravitacionais. Olha que doido, você tem uma galáxia aqui, né? Ó, deixa eu pegar aqui a galáxia. Ó, você tem essa galáxia aqui. A luz que sai de cada canto da galáxia, toscamente falando, pode sofrer uma mudança de posição devido à presença de corpos maçudos aqui, outras galáxias, assim vai. Essa mudança, né, devido ao entortamento, porcamente falando, dos raios de luz, beleza? Faz com que a visualização da galáxia seja ampliada. É isso que a gente chama de lente gravitacional. Olha que psicodélico. Isso daqui não tem uma lente aqui não, viu, meu? É justamente a previsão da relatividade geral, da deformação do espaço-tempo e, por consequência, da mudança da direção da propagação da luz, que a gente observa aqui alguma coisa que aparentemente está aqui ampliada. É o que a gente chama de lente gravitacional. Olha que loucura. Além disso, pessoal, nas previsões de Einstein, também foram propostas ondas gravitacionais. Não é a mesma coisa que onda eletromagnética, de som que a gente estuda. Então, olha só, para ilustrar essa parada, vamos pensar assim, aqui está basicamente o tal do tecido espaço-tempo. Se a gente bota uma melancia aqui, ó, ela vai deformar o espaço-tempo, beleza? Agora, se essa melancia, ela balança aqui, tipo assim, aplica uma força, ela vai e volta, ela vai criar ondas gravitacionais aqui, fazendo esse espaço-tempo mudar, né, ó, olha só, mudar de tamanho, ficar um pouco maior, um pouco menor, né? Mudar as características desse espaço-tempo, desse espaço-tempo. E isso, proposto por Einstein, foi detectado por um laboratório, não, assim, por uma genialidade dos cientistas do ser humano, né, que é o LIGO,
que é o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, né? É o que pode medir uma onda gravitacional. Se você lembrar lá do começo da relatividade, lá do interferômetro, você vai sacar qual que é a jogada. Então nós temos aqui o seguinte, ó, aqui tem dois braços, tá? Dois braços, aqui tem um laser, tá? Que vai e volta, aqui outro laser que vai e volta, e aqui está acontecendo uma interferência destrutiva. Quer dizer que esse negócio aqui, extremamente preciso, tem exatamente o mesmo tamanho, com duas ondas que interagem aqui, né, que o interferômetro, né, dois lasers que causam uma interferência destrutiva. Se o tamanho desse braço aqui mudar, né, rapidinho é medido um sinal aqui, que é a diferença de percurso, devido àquela diferença de percurso. Se você lembrar lá, ó, delta x é igual ao k vezes lambda sobre 2, lá da ondulatória, né? Se existe uma diferença de percurso, você vai identificar uma interferência, beleza? Construtiva, destrutiva ou parcial. Então, se o espaço-tempo, se aquele lugar onde todo mundo está montado muda de tamanho um pouquinho, e é muito pouco, e você vai ter um sinal ali mostrando que não está acontecendo exatamente mais uma interferência destrutiva. Esses braços, a gente fala assim, né? Mas olha só, cadê a figura do observatório? Aqui, ó. Isso daqui são os braços do observatório, o LIGO, manja, de 4 quilômetros aqui e aqui, e aqui tá aonde rola a interferência destrutiva. Tem dois desses lá nos Estados Unidos, longe um do outro, por quê? Para que a veracidade da captação dessa onda gravitacional só é aceita se os dois laboratórios medirem o mesmo sinal, né? O sinal, né, é para não ter erro, ou para minimizar o erro. Beleza? Então, é esse laboratório aí, ó, o LIGO, que foi construído para detectar as ondas gravitacionais propostas pela teoria da relatividade geral, geradas pelo balanço, pelo movimento de corpos com massa. Mas não é qualquer corpinho não, meu. Por exemplo, só o que foi detectado foi a fusão de dois buracos negros extremamente maçudos que geraram essas ondas gravitacionais numa sorte imensa. Os caras conseguiram captar identificar essa colisão entre os buracos negros que gerou, olha aqui, ó, que a fusão deles, né, que gerou essas ondas gravitacionais que foram medidas pelo laboratório, identificando, né, e dando créditos para a teoria da relatividade geral do nosso amigo Einstein, que está ali tomando conta da gente. Então esses são alguns conceitos de cosmologia, certo, galera? Tem muito mais a se falar sobre isso, mas aí você vai precisar de um curso específico de astronomia e cosmologia para aprofundar os seus conhecimentos, beleza? Espero que vocês tenham curtido, muito obrigado pela paciência, pela audiência e até a próxima. Valeu!